Então, pessoal, o dólar subiu bastante, né? 1,3% hoje, dia 10 de setembro, né? Por conta aqui de uma boa notícia, não é isso? Teve deflação aqui no Brasil no mês de agosto, né? Quase um valor equilibrado, mas uma queda ali bem pequenininha nos preços de forma geral, né? Ou seja, o dólar subiu, mas temos uma boa notícia, não é isso? Uma coisa interessante aí, né? O dólar deu aquela variada ali para cima e tudo mais. Já está batendo esse patamar há um bom tempo aí, com ou sem motivo, né? Já é meio que o novo normal do dólar. Não é de se impressionar tanto, né? É normal que isso aqui aconteça. Nós temos aí uma estimativa a partir desses dados de que talvez a taxa de juros não suba aqui no Brasil tanto quanto se esperava. Isso deixa o real menos interessante para os especuladores, para o pessoal que quer viver de renda aqui no Brasil. O dólar tende a se valorizar até porque o pessoal está prevendo que vai haver um aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos. O dólar ficou mais interessante. Simples assim, não é? Bem, mais ou menos, né? Porque se você considera a questão da taxa Selic nessa história aí, da possibilidade da taxa Selic ser revisada para baixo, né? Ou pelo menos não subir tanto quanto se esperava, a bolsa deveria subir enquanto há esse efeito contrário aqui por conta dos dados da deflação, certo? Bem, não, a bolsa de valores também caiu, né? Sabe o que isso aqui significa? Que a economia brasileira tá uma bosta. É simples assim, esse é o novo normal. Dólar subindo, bolsa caindo. Vamos conversar aqui sobre esse tema, fazer uma análise econômica dessa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Márcio Postman tá fazendo o trabalho dele de uma forma impressionante, merece todas as palmas do mundo, porque conseguiu ali colocar um índice IPCA, um índice de inflação aqui, que, meu amigo, né, forçada de barra aqui não foi pequena não, né? E aí, isso aqui levanta a questão de fato, né, o Brasil vai precisar aumentar a taxa Selic, o Banco Central vai precisar fazer isso na próxima reunião. O pessoal meio que já estava garantindo que isso iria acontecer, tem gente pontuando quase 12% no final do ano, não sei nem se dá tempo de chegar nessa taxa aí, né? Só se subir muitos pontos de uma vez. Mas agora, com essa reversão desse cenário aqui do IPCA, pode ser que a coisa vá no sentido contrário, né? E aí você tem uma taxa de juros menor no Brasil, isso naturalmente deixa o real menos atrativo, né? Porque é um país emergente, ele atrai recursos para dívida pública, para outros investimentos atrelados aí na renda fixa, quando você tem uma taxa de juros interessante, né? Quanto maior a taxa de juros no Brasil, melhor tende a ser o câmbio. É uma forma também de você dar uma bagunçada no câmbio, mexendo na taxa de juros. Só que como isso é muito perigoso para a economia como um todo, né? O Banco Central prefere vender dólares para abaixar o câmbio e fazer com que o real fique mais valorizado. Quem sabe ele não faz isso nos próximos dias? Não sei. Mas esse aqui é um fenômeno, portanto, que não é nada surpreendente, né? Até previsível que isso aconteça com uma deflação, né? O pessoal já fica pensando, taxa Selic vai ser mantida estável, quem sabe eles cortam a taxa Selic e o real não está tão interessante assim. Vamos para o dólar, até porque o pessoal já sabe que a taxa de juros lá nos Estados Unidos vai ser cortada, né? Só que ela pode ser cortada num patamar pequeno. Isso ainda vai manter o dólar interessante em relação ao Brasil, porque na prática, né, temos que lembrar sempre, país desenvolvido, maior economia do mundo, moeda mais forte versus Brasil, governo Lula, país em desenvolvimento, um país de alto risco, né? Então, meio que não dá para comparar uma coisa com a outra. Inclusive, eu falei aqui no canal já, né, que mesmo que o Fed corte meio ponto percentual na taxa de juros na próxima reunião, ainda assim o dólar pode se valorizar por conta daquele efeito de risco, né, de medo de uma recessão, e aí todo mundo compra dólar nesse momento, todo mundo vai para a economia norte-americana, para onde o lugar é mais seguro, né? Então isso aqui aconteceu, beleza, até aqui está dentro do previsto pela cartilha econômica. Só que quando você tem uma previsão
de que você vai ter uma queda no IPCA ou IPCA que não vai aumentar, né, frustrando os planos, você costuma ter também uma melhora da bolsa de valores. Geralmente uma coisa puxa a outra, aliás, são inversamente proporcionais, né, dizendo em termos técnicos. Uma taxa Selic alta tende a tirar os investimentos ali da renda variável, né, trazer para a renda fixa, e você tem o cenário oposto acontecendo também, né? No Brasil, isso meio que já está descolado há algum tempo, não é novidade nenhuma, porque tivemos aí a bolsa batendo recorde, né? Recorde nominal. Então, eu já mostrei várias vezes que a bolsa de valores não está nas suas máximas, está longe disso. Mas batendo recorde nominal mesmo com taxa de juros subindo, né? Taxa de juros alta, né? Mas, bem, o fato é que a bolsa de valores, né, o Ibovespa pelo menos, também caiu e caiu de forma considerável, 0,41%. Aliás, está tendo um desempenho muito ruim, né? Que já deu uma leve corrigida, mas está perdendo bastante nos últimos 5 dias, né? Não é só isso aqui, praticamente estável, né? Teve uma alta considerável aqui, né? As máximas ali que chegou, acho que foi esse período, né? Teve um pouquinho mais antes, mas perdeu bastante aqui, desde o patamar mais alto que chegou aqui, né? Um recorde que foi batido, 137 mil pontos. Já se perdeu muito do valor da bolsa de lá para cá, né? Isso aí, principalmente no dia de hoje, onde a gente chegou aqui no fundo bem triste aqui da bolsa de valores, né? E caindo aqui principalmente, né, por conta da Vale, por conta de umas empresas de petróleo aqui também, né? Agora, o pessoal coloca aqui e começa a ficar interessante essa análise, né? A gente começa a se deparar com uns números curiosos. O dólar está subindo, a bolsa está caindo, apesar de um PIB melhor do que o esperado, apesar do Geraldo Alckmin ficar falando que foguete não tem ré, apesar do Fernando Haddad ficar comemorando, né, o bom trabalho do Lula e aquela coisa toda, né? Engraçado esses números que parecem não casar, né? Por que a bolsa de valores não está explodindo? Por que o dólar não está caindo, não está abaixo de R$ 5, né? Economia brasileira crescendo, pujante e tudo mais, né? O mercado não é burro, essa é a verdade. O mercado pode ser otimista às vezes, pode ser preocupado demais às vezes, pode ser um pouco inconsequente, pode ser até imprevisível, mas burro de acreditar em lorotas de políticos, né? Pelo menos aqui no Brasil o mercado já está mais calejado, porque todo mundo sabe, né? Primeiro, que esse dado aqui da deflação não é sustentável no longo prazo e tem alguma maquiagem bem legal, bem trabalhada aqui pelo pessoal ali do Postman, a turma do Postman, para chegar aqui, deram uma marretada legal para chegar nesse número, né? E o PIB, o pessoal sabe também que está crescendo por conta da expansão fiscal, meu amigo. E a expansão fiscal coloca em xeque absolutamente tudo na economia. Tudo depende disso. Então, quando você tem o governo gastando mais do que arrecada e gastando muito de forma descontrolada, a dívida aumentou aqui no Brasil mais de R$ 1 trilhão em 12 meses, meu amigo. Esse é o nível da falta de controle do governo Lula a respeito da questão fiscal. Quando você tem esse cenário, você tem expansão da moeda, que causa inflação, né? E aí, esse dado aqui de agosto cai por água abaixo, né? Porque o pessoal vai fazer as contas. Tem coisas sazonais entrando aqui, a questão da energia elétrica e tudo mais. E o dinheiro que está sendo impresso para custear 1 trilhão de dívida, né? Para onde que vai essa grana toda? É claro que isso vai ter impacto inflacionário mais cedo ou mais tarde. Isso aqui é apenas um pastel de vento, né? Então o mercado sabe fazer essa leitura e sabe que isso vai, em consequência, obrigar o governo a aumentar a taxa de juros. Isso, por um lado, tira o fator ali de atratividade da bolsa de valores, porque uma taxa de juros alta leva todo mundo para a renda fixa, né? E a bolsa é imprevisível, uma renda variável e tudo mais, e tira o fator atratividade porque essa coisa do aumento do endividamento, da promoção do voo da galinha que o Lula faz com base em expansão fiscal, isso já se mostrou uma tragédia lá no passado. Isso mostrou o quanto que o Brasil pode perder de dinheiro nessa brincadeira. Então, apostar neste momento nas empresas brasileiras, né, com a bolsa aqui de valores nas suas máximas, ainda que caindo, não é uma boa ideia. O pessoal não está
muito confiante nisso aqui e muitos estão, inclusive, preferindo meter o pé do Brasil porque com essa expansão fiscal, o real vai perder valor, né? Como que você sustenta um dólar em um patamar aí, vamos ser aí permissivos, né? 5,30, 5,20, né? A gente nem fala em dólar abaixo dos R$ 5 mais, porque isso aí meio que ficou no passado, né? Igual o dólar, R$ 2, R$ 3, né? A gente nem pensa que isso vai voltar algum dia, porque não vai voltar definitivamente, né? Mas, com a moeda desvalorizada por conta da expansão fiscal, esse número nunca vai abaixar para além disso aqui, cara. Isso aqui é o novo normal no Brasil. Novo normal é dólar subindo e bolsa caindo. Isso especialmente no longo prazo, né? Ah, não, mas a bolsa está subindo aqui e tudo mais. Procure o gráfico em dólar, com esse dólar aqui, nesse patamar. E você vai ver o que está acontecendo com a Bolsa de Valores brasileira, que nunca recuperou os números lá de 2008, nunca voltou aos patamares lá daquela época da sua máxima histórica, seja em dólar, seja em reais, né? Uma coisa assim inequívoca. Então, o grande problema aqui que causa essas distorções, né? Essa pergunta que nós nos fazemos, por que que o PIB cresceu, teve deflação e o dólar está subindo e a bolsa está caindo? Governo Lula, né? É esse o fator econômico que causa todos esses problemas e, meu amigo, é o fator que vai continuar castigando o Brasil. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.